Fevereiro abre-se como um convite para sonhar e criar e transformar. A sensibilidade de Vênus em Peixes funde-se com a inspiração de Neptuno, enquanto Mercúrio em Aquário ilumina a mente com ideias visionárias, trazendo um sopro de clareza no meio do caos. No entanto, é também um mês marcado por contrastes. Impulsividade de Marte, ilusões de Mercúrio em Peixes e desafios emocionais que nos pedem coragem para avançar. À medida que Marte recupera a sua direção e as comunicações ganham nova vida, somos chamados a alinhar coração e mente, ação e intuição. O céu sussurra que mesmo em meio de toda a confusão, existe magia, basta equilibrar os pés na terra e fixar os olhos nas estrelas. Este é um mês para navegar com ousadia, mas com cuidado, e para transformar desafios em pontos de viragem. Uma oportunidade para deixar que a inspiração nos guie, enquanto criamos novos caminhos com coragem e intenção. O meu nome é Bárbara Cerejeira e este é mais um episódio das Crónicas da Lua. Hoje vamos mergulhar na astrologia de fevereiro e desvendar o que é que este segundo mês do ano nos reserva. Nós temos trânsitos e aspectos profundamente transformadores neste fevereiro e juntos vamos explorar cada um deles. Vamos interpretar os momentos mais marcantes, os desafios que podem surgir e, claro, destacar as oportunidades douradas que o cosmos nos reserva. No final deste episódio vamos fazer ainda um balanço geral para que cada um de vocês possa saber exatamente como navegar os altos e os baixos deste mês e tirar o melhor partido de cada energia disponível. Mas, antes de mergulharmos nos céus de fevereiro, eu quero aproveitar aqui este momento para vos relembrar algo muito especial. Se este mês parece trazer questões urgentes ou dúvidas que precisem de respostas rápidas, a leitura do Conselho do Oráculo pode ser uma ferramenta muito funcional. É uma leitura acessível, com um custo simbólico, entregue normalmente em 24 horas por audiomensagem no WhatsApp e tem um custo simbólico de apenas 10 euros. E é perfeita para estes momentos mais SOS, estes momentos de dúvida, em que podemos precisar aqui de um conselho cósmico e inspirador que os trânsitos e os desafios de fevereiro nos possam trazer. Vocês podem consultar os detalhes desta leitura no meu site www.barbaracerejeira e para encomendarem encontram o link na bio do Instagram e se não encontrarem podem sempre mandar um WhatsApp ou uma mensagem no direct, sendo que no WhatsApp é sempre melhor porque é sempre mais provável eu vê-la atempadamente. E claro, para além deste conselho do oráculo, se ainda não teve a oportunidade de fazer o seu mapa natal, então esta pode ser a altura ideal para o encomendar. Eu tenho tido as reservas de mapa natal fechadas, porque estou ainda a lidar aqui com o fluxo grande de encomendas que tive em dezembro, mas a partir da primeira semana de fevereiro, do fim da primeira semana de fevereiro, vou voltar a aceitar encomendas. E o mapa natal é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento que nos pode ajudar a todos a alinhar-nos com os ritmos do universo, a construir uma vida mais plena, mais consciente, em suma, pode-nos ajudar a desatar a nossa vida. Mas então, entrando diretamente aqui na astrologia de fevereiro, para conseguirmos compreender o que é que o universo nos reserva, nós vamos marcar o início deste mês aqui com uma mistura entre o encanto e o nevoeiro. No dia 1 de fevereiro começamos o mês com uma conjunção poderosa e envolvente. Vênus e Neptuno unem-se no signo de Peixes e este é um aspecto que não pode passar despercebido porque conjuga duas energias muito sensíveis num signo profundamente emocional e intuitivo. Peixes, água,
frio e úmido, um signo fleumático que traz consigo uma maleabilidade e adaptabilidade típicas deste elemento. Vênus, quando atravessa este signo, está em exaltação e, portanto, é um dos melhores posicionamentos para a Vênus expressar a sua energia mais elevada. Vênus em peixes exalta paixão, graça e prazer, mas também pode criar aqui uma tendência para se adaptar excessivamente às necessidades dos outros, podendo suscitar aqui algumas dinâmicas em que nós podemos perder um pouco da nossa própria identidade. Por outro lado, Neptuno, frequentemente associado ao nevoeiro e ao reino do intangível, pode carregar esta conjunção com uma inspiração quase mágica. Só que nós temos que ter aqui uma nota de alerta, porque embora alguns astrólogos numa corrente moderna da astrologia coloquem em Neptuno em domicílio em peixes, nós temos sempre que analisar este posicionamento com alguma cautela. Neptuno em peixes amplifica a conexão espiritual, a imaginação, a criatividade, mas também pode abrir aqui as portas para ilusões, para confusões e alguma desorientação. Em suma, quando estes dois planetas se abraçam, eles criam aqui uma energia onírica e poética que favorece uma sensibilidade emocional aumentada, favorece a criatividade e inspiração e também há alguns gestos de bondade, de conexão espiritual, mas existem aqui alguns alertas que não podem ficar esquecidos debaixo da mesa, porque existe aqui o risco efetivo de ilusão e de alguns enganos. Pode haver aqui uma tendência para o escapismo, para a letargia, até para alguma autoindulgência e pode acarretar consigo muitos desafios de clareza emocional. Portanto, este dia 1 de fevereiro é o dia perfeito para nos conectarmos com a nossa criatividade, praticarmos gestos de bondade e explorarmos a nossa espiritualidade. Mas é essencial mantermos os pés assentes na terra para evitar cair em desilusões ou nos deixarmos levar aqui por uma névoa emocional que nos pode desorientar. Aqui, deste dia 1, nós damos o salto para o encontro entre a lógica e a expansão, que é aqui o mote do aspecto que ocorre dia 3 de fevereiro entre Mercúrio e Júpiter. Nós temos aqui um trânsito fluido, promissor, um trígono entre Mercúrio em Aquário e Júpiter em Gêmeos, mas com algumas nuances que merecem a nossa atenção. Porque se Mercúrio em Aquário se destaca pela lógica, pela capacidade estratégica e um pensamento inovador, se é um momento, como nós já tivemos a oportunidade de aprofundar, ideal para o planeamento, para a planificação e para a resolução de problemas, Júpiter em Gêmeos traz também consigo aqui alguma dinâmica de expansão intelectual, alguma curiosidade, pode trazer também algumas dinâmicas que potenciam novas perspectivas no campo do conhecimento, só que, ao mesmo tempo, este Júpiter que está retrógrado não está assim tão confortável no signo de Gêmeos e, portanto, ele pode abrir aqui algum espaço para alguns atalhos mentais que podem parecer pouco claros ou inconsistentes. Portanto, este é um dia para nós desenvolvermos estratégias e termos pensamentos fora da caixa, mas sempre aqui com algum alerta num pensamento menos claro e mais, eventualmente, mais promissor do que aquilo que depois verdadeiramente é. Ou seja, este Júpiter retrógrado pode meter um bocadinho os pés pelas mãos e deixar aqui as nossas expectativas um bocadinho aquém daquilo que nós gostaríamos. No dia 4 de fevereiro entramos aqui numa dinâmica em que podemos
resumir isto com o fogo da paixão versus o desafio do exílio. Porque neste dia Vênus entra em Carneiro. E quando Vênus entra em Carneiro, ela começa a percorrer o signo do seu exílio e tendencialmente a expressar o seu lado mais sombrio ou negativa. E portanto, é lógico que Vênus em Carneiro simboliza aqui uma intensificação do desejo, uma iniciativa para a ação, algo pode trazer também algum entusiasmo, uma energia renovada, mas também muitas dinâmicas relacionadas com a impaciência e com alguma volatilidade emocional e também muito uma tendência para a superficialidade, onde o foco pode estar mais colocado no prazer imediato do que nas conexões e nas escolhas profundas e duradouras. É sempre preciso também ter cuidado com aquele lado menos positivo de Vênus que nos traz ciúme e alguma inveja. No lado luminoso desta passagem de Vênus pelo signo de Carneiro, nós temos a paixão e a energia renovada. De uma outra perspectiva, nós podemos ter aqui alguma superficialidade, alguma impulsividade e até algum egoísmo. Portanto, importa ter cuidado com a impaciência, a necessidade de gratificação imediata. Importa estarmos atentos a abordagens mais egocêntricas, sejam de nós próprios para com os outros, seja dos outros para com nós próprios. E importa também ter aqui um olhar mais atento, mais observador de tendências para tensões e conflitos. Em relação a Vênus em Carneiro, nós temos ainda que deixar aqui uma nota. Esta dinâmica de Vênus a atravessar o primeiro signo do zodíaco convém ser bem compreendida e eu vou eventualmente desenvolver isto mais dentro da comunidade de Exata. Porquê? Não vai ser ainda durante o mês de fevereiro, mas enquanto Vênus estiver a atravessar Carneiro, ela vai ficar retrógrada. E nós não vamos tratar agora desse tema, mas fica já aqui o alerta, porque convém compreendermos muito bem como Vênus se comporta em Carneiro, convém compreendermos muito bem quais são as áreas da nossa vida que são regidas pelo signo de Carneiro e também por Vênus no nosso mapa natal, para anteciparmos um bocadinho os efeitos desta retrogradação de Vênus em Carneiro no futuro. Neste mesmo dia, 4 de fevereiro, temos uma boa notícia, não é? Uma má notícia com Vênus em Carneiro, mas somos compensados com Júpiter a ficar finalmente direto. Ele está no signo de Gêmeos, já está no signo de Gêmeos desde a primavera ou desde o verão, já não consigo precisar. E é lógico que quando ele inverte a sua marcha e deixa de estar retrógrado para começar a andar na sua direção regular, nós temos aqui alguns benefícios, mas não devemos criar demasiadas expectativas em relação a isso, porque Júpiter não está muito confortável no signo de Gêmeos. É verdade que existem alguns pontos de contacto entre os significados arquétipos de Júpiter e de Vênus, de Mercúrio, porque existe muito aqui a dimensão associada, por exemplo, ao conhecimento, mas efetivamente Mercúrio e Júpiter não são os signos, não são os melhores amigos. E quando Júpiter entra em Gêmeos, um signo de ar e duplo, esta excessiva energia expansiva e confiante encontra aqui muita dispersão e volatilidade. E, portanto, há aqui uma dinâmica de duplicidade, de dificuldade em manter o foco em vários objetivos concretos. Claro que Júpiter continua sempre a ser Júpiter, claro que nos traz bênçãos, claro que nos traz oportunidades, mas nós temos sempre que ter em linha de conta qual é que é o território que ele está a atravessar e quais é que são os efeitos que esse território tem no próprio Júpiter. Ele tem poder ali, não tem, ele dá-se bem
com aqueles anfitriões não se dá, não é? Porque ele, para produzir aquilo que ele promete, ele tem que estar em boas condições. E talvez essa seja a maior falha que nós podemos receber do trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos, porque a tendência é nós esperarmos grandes coisas, grandes benéficos, grandes benfeitorias por onde quer que Júpiter passe, só que ele aqui fica aqui com uma vertente em que promete muito, mas concretiza e entrega menos do que aquilo que prometeu. E, portanto, há uma expectativa falha, e essa expectativa falha pode trazer alguma frustração. É certo que a partir aqui do dia 4 de fevereiro as coisas começam a melhorar um bocadinho, mas não totalmente. No entanto, importa sempre fazer aqui uma reflexão, uma tomada de atenção àquilo que Júpiter já fez e vai continuar a fazer ao longo do período deste ano em que ele vai estar no signo de Gêmeos, para depois, quando ele mudar de signo e entrar em Caranguejo, num sítio onde está muito mais confortável, nós então podemos ter uma ideia daquilo que podemos esperar e ajudarmos aqui estas concretizações positivas de Júpiter. Uns dias depois, nós temos aqui o terreno preparado, o cenário preparado para um diálogo intenso e transformador, porque no dia 7 de fevereiro, Vênus debilitada em Carneiro conversa com Plutão em Aquário. É um sextil, portanto é uma conversa harmoniosa, de bom tom, mas eu sou obrigada a relembrar-nos a todos de que Vênus em Carneiro, resumidamente, pode ser sintetizada em 3 palavras: paixão, ciúme e sedução. Se nós quisermos detalhar um bocadinho mais, podemos pensar aqui em alguns tópicos como impulsividade emocional, ciúme e inveja, sedução com algumas nuances manipuladoras. E esta Venusinha assim, toda pipoca, vai começar a conversar com Plutão, que está em Aquário, não é? Esta entrada de Plutão em Aquário é muita promessa de uma nova era, mas a verdade, e se nós quisermos todos ser honestos uns com os outros, ninguém sabe muito bem o que esperar deste Plutão em Aquário. E portanto, há que estar com atenção a estes trânsitos, a estas conversas que os outros planetas têm com Aquário, mas temos sempre que ter em linha de conta que ele é o planeta das transformações profundas e que implica sempre bastante intensidade. E, portanto, unido com esta Vênus destabilizada, ele pode ajudar aqui a nós darmos um mergulho nas dinâmicas emocionais e afetivas da nossa vida, trazendo depois à superfície aqui algumas questões que estão a pedir transformação. Ele pode também dar aqui um empurrãozinho no sentido da exploração da nossa vulnerabilidade emocional, sempre com um sentido positivo, mas quando nós falamos de vulnerabilidade há sempre aqui algum desconforto à mistura. E numa vertente mais positiva, ele pode ajudar aqui a equilibrar a paixão e a razão se olharmos para estas dinâmicas e para esta energia com o intuito de ganhar clareza e profundidade nos relacionamentos. Se nós quisermos olhar numa perspectiva ainda mais desafiadora, este é um aspecto que pode trazer dinâmicas para a nossa vida relacionadas com atração por poder e controlo, jogos de manipulação, lutas pela afirmação pessoal. Pode reforçar aqui a impulsividade emocional, ou seja, pode nos levar a tomar aqui algumas decisões precipitadas, motivadas por paixões fugazes, e pode também impregnar as nossas vidas com uma necessidade de transformação forçada, onde, de alguma forma, o desejo de mudança
se imponha de maneiras desordenadas e descontroladas. O que é que nós podemos fazer para navegar este trânsito com um bocadinho mais de tranquilidade? Cultivar a autoconsciência, encontrar equilíbrio entre o desejo e a razão e, portanto, termos aqui uma função muito observadora de nós próprios e das nossas emoções e, claro, abraçar a emoção, porque de cada vez que nós tentamos evitar aquilo que tem mesmo que acontecer, tudo fica mais difícil e mais desafiador. E por falar em dificuldades, no dia 9 nós passamos para o extremo oposto disso, porque vamos todos viver aqui um momento de grande iluminação intelectual. No dia 9 de fevereiro, Mercúrio em Aquário entra no coração do Sol. E o que é que isto significa? Significa que todas aquelas qualidades positivas que Mercúrio em Aquário está a trazer para a nossa vida e que nós detalhamos e especificamos nas crónicas da Lua anteriores, vão agora ser altamente hiperbolizadas. Portanto, no dia 9 vai haver de certeza, pelo menos em alguma área da nossa vida, um rasgo de clareza emocional. A nossa capacidade de planeamento e estratégia vai ser ainda mais aumentada e até podemos ter aqui algum impulso de originalidade e algum pensamento visionário. Nós só temos que ter aqui um cuidado acrescido, temos que prestar atenção a um detalhe que acaba por não ser um detalhe assim tão pequenino e ganha alguma dimensão. Porquê? Porque quando os planetas entram no coração do Sol e se fundem com ele, é como se o Sol injetasse de energia e de força e ajudasse a irradiar a qualidade que aquele planeta apresenta naquele momento. Neste momento, ou no momento que vamos viver, dia 9 de fevereiro, nós vamos ter um Mercúrio bastante produtivo e eficiente. Só que o que é que acontece? À medida que Mercúrio se vai aproximando do Sol, ele, antes de entrar no seu coração, tem que passar pelos raios do Sol, que são quentes e que, portanto, vão queimar e chamuscar este Mercúrio. Então há aqui um período em que o Mercúrio perde as suas qualidades, estas qualidades positivas que nós já reconhecemos que ele tem em Aquário, antes de ver estas qualidades completamente magnificadas, para depois, quando se começa a afastar do Sol, as perder momentaneamente outra vez e depois voltar a ganhá-las até sair do signo de Aquário. Portanto, nós estamos aqui num período ideal para planeamento e estratégia, mas temos que ter em linha de conta que vão haver aqui momentos em que essa qualidade, esse bom momento se vai dissipar um bocadinho. Portanto, o meu conselho é não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Portanto, Mercúrio já está em Aquário, portanto vamos começar aqui todos a entrar em dinâmicas de planeamento e tentar nos próximos 15 dias e o mais rapidamente possível delinearmos aquilo que queremos concretizar, fazer acontecer no próximo ano astrológico que vai ter início quando der início também a primavera. E não vamos deixar passar muito tempo para esse planeamento para não corrermos o risco de o tentar levar a cabo naquele momento em que Mercúrio já não está ou ainda não está na sua melhor qualidade. Ora bem, entretanto, depois de dia 9 de fevereiro, nós continuamos em dia 9 de fevereiro, porque neste dia temos ainda outra dinâmica importante, que é Marte retrógrado a comunicar com Saturno
e a trazer para a nossa vida aqui algumas emoções e estruturas em tensão harmoniosa. Qual é que é o principal significado aqui desta dinâmica e deste aspecto entre estes dois maléficos? Portanto, Marte retrógrado em Caranguejo sugere-nos aqui alguma ação passiva e alguma instabilidade. Podemos ter até aqui alguma ação mais passiva ou agressiva e alguma dificuldade em agir com assertividade. E Saturno vem trazer sempre alguma dinâmica de contenção, algum peso. Isto pode servir para controlar um bocadinho e estruturar um bocado mais este impulso emocional de Marte. Pode dar também aqui alguma tensão em momentos mais desafiantes e, no fundo, se pensarmos numa outra perspectiva, pode dar origem a maiores oscilações ou até a alguma rigidez emocional. Portanto, nós podemos estar aqui a falar de emoções reprimidas mal canalizadas, algumas tendências defensivas ou coléricas ou melancólicas, aqui um desejo por resultados muito estruturados, com muita inflexibilidade e, portanto, aqui o desafio é conhecer e reconhecer muito bem as nossas emoções e tentar agir com propósito num equilíbrio entre estrutura e fluidez. No dia seguinte, dia 10 de fevereiro, nós vamos ter aqui um dia de ideias disruptivas e notícias surpreendentes com uma quadratura feita entre Mercúrio e Urano. Nós podemos olhar aqui para um encontro explosivo entre estes dois planetas. Podemos pensar numa quadratura desafiadora, porque ao fim e ao cabo este aspecto é um pouco como um relâmpago a cortar o céu, portanto algo imprevisível, intenso, mas que também pode ser carregado de uma energia muito criativa, que ao mesmo tempo gera ou pode gerar alguma disrupção. Mercúrio é o planeta da comunicação, do raciocínio, do movimento, está em Aquário, um signo que do ponto de vista da astrologia moderna é associado à inovação, à tecnologia e às ideias progressistas, da tradicional nem tanto. E quando ele forma uma quadratura com Urano, podemos ter aqui algumas mudanças súbitas, algumas surpresas e alguma dificuldade em navegar este trânsito, no sentido em que são coisas que muitas vezes nós não conseguimos prever. Por outro lado, se este Mercúrio ainda estiver debaixo dos raios do Sol, há aqui uma possibilidade muito provável, dada a proximidade ao Sol e este efeito de queima ou de chamusca, que esta quadratura venha intensificar as suas características voláteis e pode-se manifestar de algumas formas na nossa vida, como por exemplo, afetar e trazer alguma instabilidade a tudo aquilo que Mercúrio rege, como as comunicações, as deslocações, a tecnologia, os pequenos objetos que nós utilizamos diariamente, como os aparelhos elétricos. Portanto, podemos ter aqui algum azar ou alguma surpresa negativa com todas essas coisas que ajudam a fluir o nosso dia-a-dia. Não devemos ficar surpreendidos, mas vamos, porque faz parte aqui da dinâmica de um trânsito. Se tivermos aqui uma avaria técnica num carro, se os nossos planos forem alterados de forma súbita, quase que se houvesse aqui um bocadinho aquela energia semelhante aos momentos mais frustrantes de Mercúrio retrógrado, só que aqui é uma coisa que vem e passa e não permanece como nessas alturas. Eu gosto sempre de olhar, ou tenho sempre tendência para olhar para estes contactos entre Mercúrio e Urano numa perspectiva um bocadinho mais formal, não é bem formal que eu quero dizer, porque eu ligo muito, associo muito à chegada de notícias inesperadas. Depois vocês me contarão
se há por aí alguém. Quando eu digo notícias, não tem que ser necessariamente pensar naquela arte divinatória à moda antiga, que uma carta vai chegar por correio com mais notícias, ou um telegrama, não. Pode ser alguma coisa que nos aconteça, que chegue ao nosso conhecimento e que seja inesperado. Não digo que seja mau, não digo que seja bom, só digo que seja uma surpresa, disruptivo à moda de Urano. Outro aspecto muito importante que marca o mês de fevereiro e que marca a metade deste mês é Mercúrio a mudar de signo no dia 14 de fevereiro. Eu já vos tinha dado este spoiler, portanto acredito que não seja novidade. Mercúrio, no dia 14 de fevereiro, sai de Aquário e entra no signo de Peixes, o último signo do zodíaco, em que Mercúrio está simultaneamente em exílio e em queda. Signo esse que também vai ser o protagonista, não deste ciclo lunar que estamos a viver, mas do seguinte. E, portanto, convém nós começarmos já a olhar aqui para estas áreas da vida que são regidas quer pelo signo de Peixes, quer pelo signo de Virgem, que é o que está no extremo oposto e que cria este eixo Virgem-Peixes. E o que é que significa quando um planeta está em exílio e em queda? Significa que ele está extremamente debilitado e, portanto, as suas qualidades naturais e essenciais vão ser expressas com muito mais dificuldade, nomeadamente tudo aquilo que diz respeito à lógica, à clareza e à estrutura. Peixes é um signo de água, muito ligado à parte intuitiva, à subjetividade, o que faz com que Mercúrio esteja a atravessar um território onde a racionalidade não se consegue expressar devidamente. Ele mergulha nestas categorias emocionais e intuitivas e muitas vezes isto gera alguma confusão. E, portanto, nós estamos a falar aqui de, por comparação com Mercúrio em Aquário, em que ele não está no seu potencial máximo, mas está ali muito bem posicionado, ele quando entra em Gêmeos, mergulha e quase que se afoga e corremos o risco de vermos aqui momentaneamente a nossa racionalidade afogada e a nossa capacidade de distorção a navegar de comunicação a navegar por águas pantanosas. O que significa? O que é que isto significa? Significa que para nós compreendermos e integrarmos estas dinâmicas mercuriais, temos que ter em linha de conta que 4 dias depois do Mercúrio entrar em Peixes, o próprio Sol, portanto, o nosso luminar de serviço, vai entrar em Peixes também, dia 18 de fevereiro. E isto sinaliza que nós estamos às portas do fim do nosso ciclo anual do zodíaco. O Sol está a percorrer o último signo do zodíaco e a preparar-se para dar início a uma nova fase com a entrada em Carneiro e, portanto, com o início da primavera. E isto é quase a expressão máxima daquilo que eu venho a dizer desde dezembro, em que nós estamos todos num registro de pausa, de reflexão, de avaliação, de descanso, de introspeção, de proteção e não tanto de concretização. E, portanto, deixo aqui uma nota muito importante. Quando nós falamos sobre Mercúrio em Aquário, nós falamos sobre o momento ideal para planear, não para executar. E aquilo que a vida nos está a dizer é, ok, tiveste aqui esta janela de oportunidade para pensares estrategicamente, antecipares, pôs no papel algumas ideias e alguns planos, mas agora, pausa. Agora o teu raciocínio derreteu, mergulhou, afogou, como vocês quiserem, e tu estás-te a sentir forçado a desligar.
E na minha opinião, era isso que todos devíamos fazer. Só que a maior parte de nós não vai poder. E, portanto, tem que entrar aqui, ou tem que lidar com isto, com algum jogo de cintura e ir dando um bocadinho uma no cravo e outra na ferradura. E como é que nós vamos fazendo isto? Com uma grande compreensão e aceitação das nossas limitações. Portanto, aceitar que a vida tem que continuar a desenrolar-se, porque nós não podemos agora ir todos meter-nos dentro de uma caverna e ficar lá a meditar até à primavera, não é? Portanto, tudo continua, há pessoas que dependem de nós, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a levantar-nos da cama todos os dias, temos que ter algum nível de produção eficiente, mas não vamos exigir demasiado de nós e muito menos vamos julgar a nossa prestação nestes primeiros 2 meses do ano, não é? Aqueles pensamentos ruminantes de eu combinei comigo própria que ia começar a fazer dieta no dia 1 de janeiro e entretanto já ganhei mais 3 quilos, são para serem postos de lado e darmos assim umas palmadinhas nas costas, tipo calma, ainda não chegou um momento, mas ele vai chegar, portanto vai chegar um momento, não é agora. E esta autocomplacência, esta compreensão das dinâmicas gerais e de como é que nós nos comportamos face a estas dinâmicas é super, super importante neste final do mês de fevereiro, porque Mercúrio, depois de entrar em Peixes, salvo erro, ainda vai fazer mais 4 aspectos. E, portanto, ele vai estar bastante ativado e vai estar a ativar aqui várias dinâmicas importantes nas nossas vidas no final de fevereiro. Mas essas ativações vão ser feitas ao jeito de Mercúrio em Peixes e já não ao jeito de Mercúrio em Aquário. Então, nós no dia 20 de fevereiro vamos ter Mercúrio em quadratura com Júpiter, é a segunda interação que estes 2 planetas fazem no mês de fevereiro, mas agora temos aqui uma conversa tensa em que nós podemos ser levados a enfrentar aqui alguns desafios como a comunicação confusa, um otimismo exagerado ou até algumas ilusões que venham distorcer a nossa realidade. E, portanto, não é de todo o momento para decisões importantes ou para assumir compromissos que dependam da nossa clareza absoluta. E, na mesma linha de raciocínio, quando dia 23 de fevereiro Mercúrio fizer um trígono com Marte, nós também temos que esperar um momento de alguma intensidade emocional e potencialmente uma comunicação muito carregada de sentimentos. É claro que nós estamos a falar de um trígono, de um aspecto fluido, mas ele pode trazer aqui alguma falta de clareza nas nossas ações, nas nossas decisões e até pode sugerir aqui algumas dinâmicas de manipulação emocional. No entanto, também temos que olhar para este 23 de fevereiro e este aspecto favorável, mas distorcido de Mercúrio com Marte, como boas notícias, porque este é o último aspecto que Marte vai fazer, estando retrógrado no signo de Caranguejo. E, portanto, há aqui uma reflexão importante que nós temos que fazer sobre esta inversão de curso de Marte em Caranguejo. E já lá vamos, mas antes disso, deixem-me só reforçar que nós, ao atravessarmos aqui o mês de fevereiro, e principalmente quando nos começamos a aproximar do fim do mês de fevereiro, encontramos aqui na astrologia do mês uma mensagem-chave, que é um período de pausa necessária, uma oportunidade para abraçar a fluidez, para recolher a nossa intuição e permitir que os pensamentos e as emoções sejam processadas. Este é um momento de observar e não de agir, é um momento de refletir e é um momento de descansar para que possamos preparar o terreno para o novo ciclo que se aproxima. E esta metáfora da preparação do terreno, da agricultura, da sementeira, da colheita,
encaixa que nem ginjas nas nossas interpretações astrológicas e cabe que nem uma luva quando nós estamos a pensar nesta chatice que é ter Marte em Caranguejo num período prolongado, não é? Portanto, que é uma dinâmica que já vem do fim do verão de 2024, voltou, ele depois entrou em Leão, depois voltou no final do ano para Caranguejo, depois ainda por cima ficou retrógrado e nós começamos aqui o ano a levar com toda esta energia disruptiva, até que finalmente dia 24 de Fevereiro ele fica direto. São boas notícias, mas não são notícias incríveis e fantásticas, porque ele inverte a marcha, portanto deixa de andar para trás, passa a andar para a frente, mas continua em Caranguejo. E eu sei que nós já falámos sobre Marte em Caranguejo inúmeras vezes, já fizemos inúmeros lives e crónicas da Lua sobre esta temática, mas eu acho que não é demais voltar aqui, principalmente numa fase em que Marte começa a sua caminhada final neste signo de água, onde ele se encontra extremamente debilitado. É claro que nós não estamos, de certeza, todos muito gratos e contentes com aquilo que Marte tem andado a fazer na nossa vida, nesta área que é regida por Caranguejo. Seríamos tontinhos e patetas alegres e aqui tínhamos andado a tomar na veia aquele espírito de excesso de positividade que a mim às vezes me enerva um bocadinho, porque nós não somos feitos de papel e, portanto, temos que reagir às adversidades da vida. E quando nos acontecem coisas menos positivas, é natural que isso cause algum tipo de sentimento e alguma manifestação, ainda que nós possamos compreender que lá mais à frente, isso que foi menos bom até nos pode trazer algo de melhor. Mas, no entretanto, temos direito a reagir, não é? E para alguns, dependendo aqui dos temperamentos de cada um, para aqueles que não reagem assim tanto, mas têm direito a sentir. Mas se nós conseguirmos enquadrar aqui e compreender este trabalho desagradável de Marte em Caranguejo, numa perspectiva global, talvez isto possa facilitar aqui a nossa perspectiva e a nossa vida nos próximos tempos. O que é que eu acho? Eu acho que Marte está ali, naquela área particular da vida de cada um, e isto é aferido pelo nosso mapa natal, quando nós vamos olhar para o mapa e vamos tentar perceber quais é que são as áreas da vida que são regidas por Marte e quais é que são as áreas qual é que é a área da vida regida pelo signo de Caranguejo, e eu quase que aposto o meu dedo mindinho que se vocês forem verificar isso dentro dos critérios rigorosos e específicos, dentro daqueles que eu utilizo pelo menos, vocês vão chegar à conclusão que efetivamente existem áreas da vida que estão a ser um bocado mais chatas e que são essas. Não todas, mas pelo menos algumas. Então o que é que este Marte anda ali a fazer? Ele anda, é como se ele andasse a revolver a Terra. É como se aqueles temas, aqueles assuntos da nossa vida, depois de terem sido explorados, semeados, plantados, terem dado frutos, ter sido feita a colheita, tivessem entrado em pousio. E agora, Marte vem revolver aquela terra toda, vem tirar as ervas daninhas, vem adubar, não é? O adubar, quando nós passamos na autoestrada, às vezes não vemos, mas sentimos que houve ali um processo desse, não é? Raramente é agradável, mas Marte está ali a preparar o terreno para a sementeira que está para vir. E essa sementeira, e aqui voltamos a um tema que já falámos aqui, porque isto está sempre tudo ligado, não é? E as coisas acabam sempre por fazer sentido. E se fazem sentido, assim, de uma perspectiva teórica, quando nós começamos a olhar e a compreender os nossos mapas, ainda mais sentido fazem. Se calhar numa fase inicial faz-nos mais confusão, mas depois mais sentido começa a fazer. Marte está a arar a terra, a preparar o terreno, a adubar o solo, a arrancar as ervas daninhas,
do território no qual Júpiter vai entrar no próximo verão. Quando Júpiter entrar em Caranguejo, as suas promessas vão poder ser efetivamente cumpridas, ao contrário daquilo a que nós tivemos a vivenciar no signo de Gêmeos. Há de facto, a partir, e depois nós haveremos de falar sobre isto mais para a frente, mas há de facto aqui uma grande promessa e uma grande expectativa positiva sobre os efeitos que Júpiter em Caranguejo vai ter em determinadas áreas da nossa vida. A conclusão a que eu chego é, se nós não deixarmos, se nós não facilitarmos o trabalho a Marte, se ele disser, eu quero que esta erva daninha saia daqui, e nós continuarmos a insistir que ela tem que lá ficar, todo o trabalho de Júpiter vai ser muito mais dificultado no futuro, porque ele vai trazer sementes incríveis, mas a Terra não foi devidamente preparada e uma coisa não funciona sem a outra, não é? Porque eu posso ter uma semente incrível com alto potencial de germinação, mas se eu a deitar para cima desta mesa ou para cima de um solo extremamente rochoso ou extremamente arenoso, depois dependendo do tipo de semente, há uma probabilidade muito menor dela germinar. E eu acredito piamente que é isto que está em causa. E acredito também que se nós tomarmos consciência destas dinâmicas no nosso mapa natal, se tivermos capacidade de cultivar aqui um bocadinho de paciência e de ganhar perspectiva, se abraçarmos o desconforto como parte do processo e facilitarmos o trabalho de Marte, no fim, nós vamos chegar à conclusão que este foi um mal necessário. E, na verdade, nós, neste dia 24, em que Marte fica direto, é como se ele nos estivesse a dizer, atenção, que esta agora é a vossa última oportunidade, não é? Eu forcei o trabalho, tenho estado a forçar até aqui, voltei cá outra vez, tenho andado aqui a tentar mexer e fazer as coisas. Agora estou na minha reta final, já estou orientado para a porta de saída deste projeto. Fica nas nossas mãos escolher como é que nós vamos lidar com isso. E aqui, com esta reflexão importante sobre Marte em Caranguejo, nós estamos mesmo a chegar aqui ao fim desta nossa longa caminhada das interpretações das dinâmicas astrológicas do mês de fevereiro, mas ainda nos faltam dois aspectos. Fevereiro é um mês curto, não teve assim tantos aspectos, mas os aspectos que tem são aqui carregados de mensagens profundas que convém analisar. E eu queria vos relembrar, para não se irem logo embora, porque no fim de todo este raciocínio e estarmos a interpretar e elencar todos os aspectos do mês, nós vamos fazer ainda aqui um balanço para ajudar a estruturar a vossa compreensão e vocês poderem lidar melhor com todas estas dinâmicas astrológicas do mês de fevereiro. Então, Mercúrio em conjunção com Saturno, dia 25 de fevereiro. Numa perspectiva mais desafiante, nós podemos sentir aqui os nossos pensamentos mais pesados, podemos carregar aqui um lado mais pessimista, sentir-nos mais bloqueados e poder ter aqui alguma dificuldade em tomar decisões, como se a mente estivesse enredada numa teia de incerteza ou de dúvida. Numa interpretação mais positiva, esta conjunção pode favorecer aqui um período de introspeção profunda. Pode estar aqui a dar conta de que é um momento para refletir com seriedade e estruturar aqui as nossas ideias de uma perspectiva mais interior do que de partilha. E, portanto, mais uma vez é uma dinâmica que nos vem a pedir alguma
a paciência, que envolve também aqui alguma nebulosidade e que quase que nos convida a parar, a respirar, a que não nos precipitemos e deixar que as respostas surjam gradualmente. 2 dias depois, Mercúrio volta à ação e desta vez volta a cutucar um planeta com quem já conversou no mês de fevereiro, que é Urano. Ele tinha feito uma quadratura com Urano, agora vai fazer um sextil. E isto pode nos dar aqui, abrir portas a novas perspectivas, a ideias criativas, e portanto pode ser um momento de inspiração intuitiva em que nós podemos captar algo inovador e inesperado. E este captar é captar e tomar nota, mas sem tentarmos agir muito sobre isso, porque nós não nos podemos esquecer que este Mercúrio está completamente debilitado e, portanto, aqui, influenciado por esta energia disruptiva de Urano, também pode servir para intensificar a sua instabilidade, não é? Esta instabilidade que o Mercúrio já tem em Peixe e dificultar a concretização ou a expressão dessas ideias. Vem-me aqui um bocado a sensação de que este aspecto será quase como se nós recebêssemos uma ideia brilhante, mas não soubéssemos exatamente como transformá-la em algo tangível. Pode ser até que seja o último presente, o último insight deste ano astrológico que está mesmo a chegar ao fim. Depois, vamos entrar aqui na nossa conclusão de fevereiro, que como síntese, eu acho que nós podemos utilizar perfeitamente esta expressão, separar o trigo do joio. Porquê? Porque este mês mostrou-nos aqui alguns pontos fortes, como por exemplo, momentos de criatividade aumentada, oportunidades para transformação emocional profunda. No primeiro estou a falar das dinâmicas de Mercúrio e Urano, aqui neste segundo do trabalho de Marte em Caranguejo. Trouxe-nos também aqui oportunidades de reflexão e de preparação para um novo ciclo, muito simbolizado pela entrada do Sol em Mercúrio, do Sol e de Mercúrio em Peixes, mas traz também aqui alguns pontos mais fracos, como desafios de clareza e comunicação, muito amplificados por esta debilidade de Mercúrio, alguma sensação de tensão emocional e instabilidade, aqui com Marte e Caranguejo e as quadraturas de Mercúrio, e muita necessidade de contenção e pausa, que pode trazer algum desconforto para quem está a querer um ritmo mais ativo. Agora, é super curioso que o último aspecto do mês de fevereiro é a lua nova em Peixes a fechar um mês. E é super caricato que isto assim aconteça, principalmente nesta época do ano, porque de certa forma nos vem lembrar que nós estamos aqui num período de fim de ciclo. Nós não vamos agora hoje, neste episódio das Crónicas da Lua de hoje, falar sobre esta lua nova em Peixes, porque ela vai ser a protagonista de um próximo episódio das Crónicas da Lua sobre o próximo ciclo lunar, não é? Portanto, nós agora ainda nos estamos a remeter ao episódio das Crónicas da Lua que já foi gravado e que podemos repetir e voltar a ouvir, mas fica aqui esta nota final. E queria-vos dizer também ainda outra coisa antes das nossas conclusões finais. Na próxima semana eu vou fazer aqui um episódio das Crónicas da Lua diferente de tudo o que já fiz. É uma ideia e uma vontade que eu já tenho há muito, muito tempo, mas que ainda não tinha sido possível concretizar, porque é algo que dá efetivamente
trabalho e não traz nenhuma concretização material imediata, mas eu acho que vai ser muito útil e muito giro para todos nós. Portanto, fica à espera que na próxima terça-feira estejam atentos aí às redes sociais, principalmente ao YouTube e ao Spotify, para depois poderem ver e dizer o que é que acham de tudo isto. Antes de concluirmos as Crónicas da Lua aqui deste mês, deixem-me reforçar o convite para entrarem na comunidade de Zata. É uma comunidade gratuita que nós temos no Instagram. No Instagram não. Há sempre alguma coisa nos meus lives ou nas minhas gravações que acontece aqui durante estas dinâmicas de Marte em Caranguejo a transitar na minha casa 11. Já estou a ficar aqui absolutamente em brasa com todas estas dinâmicas.